Boa noite a todos. Nós estamos a vivo no canal do YouTube para divulgar, né, o lançamento do número de 2021 da revista Trilhas da História. Esse número ele traz um dossiê intitulado Teoria da História e História da Historiografia ante os desafios contemporâneos, saber histórico, comprometimento ético e ativismos políticos. Esse dossiê ele é fruto de um diálogo, né, interredes que começa no ano de 2017, quando, no encontro da AMPU, nós entramos em contato com o Fórum de Teoria da História, e a partir do evento da AMPU, nós iniciamos o debate de refundação do GT Nacional de Teoria da História. No último encontro da Associação Nacional de História, no ano 2019, eu e o Wagner Geminiano, junto com um grupo de pesquisadores da área de Teoria da História, conseguimos levar à plenária a refundação do GT de Teoria da História e História da Historiografia. E a partir do GT e do Fórum de Teoria da História e dos grupos de pesquisa que pesquisam na área de Teoria da História e História da Historiografia, nós propomos esse dossiê com essa temática para reunir pesquisadores em vários níveis de formação e de pesquisa para discutirem sobre a temática. Então, foi uma experiência muito positiva, que, acima de tudo, aproxima pesquisadores, aproxima estudantes e professores do Brasil inteiro, a partir de um espaço de fala que é a revista Trilhas da História, produzida pelos docentes e discentes do curso de História de Três Lagoas. Então, para divulgar esse número, que foi lançado há uma semana atrás, eu reuni alguns pesquisadores que publicaram em algumas das sessões da revista. Então, eu vou passar a palavra a esses pesquisadores para fazer uma apresentação rápida dos seus textos e da experiência de publicar na revista Trilhas da História. A revista Trilhas da História ela tem esse papel social de ser um espaço de fala a partir do qual os acadêmicos do curso de História de Três Lagoas possam publicar as suas pesquisas. Mas, além disso, uma das principais funções da revista Trilhas da História é funcionar como uma rede de diálogo que aproxima pesquisadores do país como um todo. Nesse número, foram 18 artigos publicados, 18 textos publicados, em 4 sessões. A revista se propõe a publicar dossiês, artigos livres, ensaios de graduação, que é uma seção específica que poucas revistas se dedicam a publicar, que é voltada para pesquisas produzidas na graduação, pelos bolsistas de iniciação científica ou outros programas, e a seção resenhas. Nas convidadas e convidados que nós temos hoje para falar um pouco da experiência de pesquisa, nós temos pesquisadores que publicaram em diferentes sessões da revista, na verdade, publicaram nas 4 sessões da revista. Então, sem mais delongas, sem aprofundar muito nesse debate, porque os autores farão isso, então eu vou passar a palavra para a Janai e pedir para que ela se apresente rapidamente e fale um pouco sobre o seu artigo, que foi publicado na seção do dossiê, né, intitulado Teoria da História e a História da Historiografia ante os desafios contemporâneos. E o texto dela debate uma questão bastante significativa, que é o lugar do conceito de interseccionalidade nos estudos de gênero no Brasil. Mas eu não vou avançar nesse debate, vou passar a palavra para a pesquisadora. Então, fique à vontade, Janai, se apresente e exponha sobre a sua experiência de publicação. Bom, olá, meu nome é Janai, para quem não me conhece. Eu sou mestranda no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina, sou do programa de mestrado, né? E minha orientadora é a professora Joana Maria Pedro, e eu entrei na universidade, no mestrado, para pesquisar, para ter como fonte, a revista Estudos Feministas, que é tida como a revista mais antiga do campo dos estudos de gênero no Brasil. E o artigo que eu publiquei, ele é o meu primeiro resultado de pesquisa sobre a minha fonte, né? O primeiro artigo que eu publiquei falando sobre a minha fonte. E qual foi a problemática que eu quis levantar, né? Eu parti do conceito de interseccionalidade para pensar como aconteceu o diálogo entre o campo dos estudos de gênero no Brasil a partir da revista, como aconteceu esse diálogo entre estudos de gênero e interseccionalidade no Brasil, a partir da revista Estudos Feministas, né, a partir dos artigos publicados nela. Então,
A minha proposta foi partir da historicidade do conceito de interseccionalidade, então ir lá para os Estados Unidos, que é tido como o primeiro registro de publicação e de utilização dessa categoria, pela jurista Kimberly Crenshaw, no final da década de 80, e como ele foi sendo apropriado pelo movimento negro estadunidense e como chegou ao Brasil. A minha metodologia foi pegar os 28 anos de publicação de revista, então, desde 1992 até 2019. A revista está toda disponível online, então eu entrei na plataforma em que está disponibilizada e utilizei a ferramenta de busca para fazer a minha pesquisa, meu levantamento. Então, os termos que eu focalizei para fazer a minha busca foram interseccionalidade, intersecção e intersecções. E a partir desse levantamento, eu consegui filtrar 17 artigos publicados na revista que possuem em seus títulos a categoria interseccionalidade, sinalizando que essa vai ser uma abordagem, né? E aí, a partir disso, eu fiz a minha análise, eu cheguei a algumas conclusões, né? Uma delas é que em 28 anos de revista, só 17 artigos publicados na revista sobre interseccionalidade, intersecções, nos seus títulos, é um número baixo em relação a outras categorias. E aí eu comecei a fazer meus apontamentos, né? Por que isso seria uma questão de localidade, isso seria uma questão de falta de diálogo, isso seria uma questão de que talvez a interseccionalidade ela não tenha sido apropriada da mesma forma nos Estados Unidos e no Brasil. Cabem as análises, né? E essa foi a proposta do meu artigo. Então, convido todas e todos a lerem, que está publicado na revista Trilhas da História, que tem feito um trabalho bastante bacana. Então, obrigada. A gente que agradece, Janai, foi uma satisfação, como um dos editores responsáveis pela organização do dossiê, poder fazer a leitura do seu texto. Aprendi muito com a discussão, é uma discussão inicial, como você bem apresentou, mas é uma discussão que já traz um debate substancial que tem muito a contribuir com esse campo de estudo, sem dúvida. Então, todos que acessarem lá a página da revista vão poder aprender bastante com o seu texto, assim como eu aprendi no processo de leitura para a organização do dossiê. Dando sequência, então, à nossa apresentação desse número da Trilhas da História, eu convido o Hugo Alves, que, assim como a Janai, foi acadêmico aqui do curso de História de Três Lagoas e que está cursando o mestrado atualmente. Então, Hugo, eu passo a palavra a você, fica à vontade para apresentar-se e apresentar os aspectos centrais do seu texto. Boa noite, bem-vindo aqui ao nosso diálogo com os autores da revista Trilhas da História. Boa noite, galera. Primeiramente, me apresentar. O professor já disse, eu sou egresso do curso de História e do CPTL, da UFMS. Atualmente, eu sou mestrando pelo programa de pós-graduação em Educação do curso de Pedagogia, também do CPTL, sobre orientação do professor Paulo Fioravanti, na linha de políticas públicas e formação de professores. A minha pesquisa vai na formação de professores de História no período militar. O artigo que eu publiquei não tem ligação com a pesquisa que eu faço hoje, igual a Janai que apresentou o artigo passado, mas ela foi fruto de uma disciplina que eu tive no curso de História, que na oportunidade foi ministrada pelo professor Luiz, e ela foi feita como trabalho final, né, como nota como parte da nota dessa disciplina, junto com um colega meu de classe, o Maicon. E, para ser rápido, o objetivo do nosso artigo foi discutir algumas características principais do livro didático, algumas características essenciais desse livro didático, com base no amplo referencial bibliográfico que tem sobre o assunto, tanto no Brasil quanto no mundo, e também com base em 2 livros didáticos do 9º ano. Nossa fonte, então, foi o próprio livro didático. Nós buscamos, durante o artigo, trazer algumas
definições do que é o livro didático, alguns autores para fazer isso, algumas transformações que ocorreram, algumas críticas nessas transformações, algumas diferenças, e, bem dizer, algumas características essenciais para a gente poder entrar na análise das obras, de fato, como pontualmente algumas discussões sobre o PNLD, por serem obras de anos diferentes, o PNLD foram diferentes, elas são do mesmo ano, da mesma série, mas elas foram publicadas em anos diferentes. A parte principal do nosso artigo, então, é a análise dessas fontes, análise do livro didático, análise de 2 livros, na verdade, que o primeiro é História, Conceitos e Procedimentos, de 2 autores, que é o Ricardo Dreger e a Eliette Toledo, e o segundo, num segundo tópico, que é o Navegando pela História, da Silva Panazzo e da Maria Luísa Vaz. Nós buscamos o quê, né? O que analisar dentro desses 2 livros didáticos, como um todo. O jeito que eles trabalhavam as fontes, o jeito que foi escrito, a maneira que foi escrito, as diferenças entre eles, as atividades, né, a parte de didática, né, quais eram as atividades que eram propostas, se ela era muito regrada, se era capaz de fazer o aluno ter um pensamento crítico ou não, se aquela fonte que ela trouxe tinha alguma problematização, ou se era a fonte pela fonte, a imagem pela imagem. Então, nós buscamos essas características principais. E também os temas que foram abordados, né? Alguns temas mais polêmicos, a gente pode dizer assim, entre aspas, como eles foram abordados, né? Tipo, se ele foi amplamente discutido, se ele foi pouco discutido, se ele não foi discutido, o que tá relacionado à escrita que eu já citei anteriormente. E para ser rápido, para uma conclusão, nós buscamos escolher um livro didático que eu e meu colega Maicon gostaríamos de trabalhar em sala de aula. Só nessa conclusão é válido a gente pontuar que não é o correto trabalhar somente com o livro didático. Mesmo que nós escolhemos, ele só funciona a partir de outras relações, a partir de outras fontes, a partir de outras ferramentas. Aí audiovisual ou outras ferramentas de textos, vai do professor, mas é necessário estar aliado com outras ferramentas, né? E a conclusão foi o primeiro livro que eu falei, que é Histórias, Conceitos e Procedimentos. Por quê? Porque ele abordou os temas de uma maneira mais crítica, as fontes foram melhores trabalhadas, as imagens foram melhores trabalhadas, as atividades depois possibilitava um aprendizado maior, possibilitava que o aluno buscasse, pesquisasse, que é essencial na maneira de aprender. Então, esse primeiro texto não era muita diferença, eles seguem o mesmo padrão, se a gente for pegar, eles seguem sempre o mesmo padrão, não é um diferencial tão grande da data de publicação também. Então, mas esse primeiro, nós consideramos que ele foi de uma maneira mais crítica, uma escrita um pouco melhor, um melhor trabalho das fontes, e para trabalhar aliado com outras ferramentas, ele se encaixou legal. Eu acho que a revista Trilha da História é muito importante para a gente poder publicar enquanto aluno de graduação, enquanto mestrando, doutorando, porque ela abre esses espaços, esses tipos de discussão. Quando eu fui aluno, até parece que foi há muito tempo, mas quando eu fui aluno, eu também participei da edição da revista, eu era do Grupo PET, eu colaborei para a edição da revista, então sei que é um trabalho extremamente sério, de pessoas sérias, e que está dando fruto, está sendo reconhecida. Eu acho que é isso. Obrigado, Hugo. Satisfação, né, ouvir você falar, né, da sua pesquisa inicial. Não é a pesquisa que você está desenvolvendo agora, né, no mestrado, mas é uma pesquisa que nasce a partir de um debate iniciado nas disciplinas, né, que é uma disciplina regular da grade curricular, né, do curso, e isso é muito significativo, né, porque demonstra uma preocupação curricular em pensar temas centrais para o ensino de história
e a pesquisa histórica na atualidade, e o livro didático, desde lá do fim da década de 70, é um tema central para se pensar o ensino de história e a história escolar de uma forma geral. Então, a sua pesquisa tem muito a contribuir, uma leitura inicial que problematiza o livro didático, questiona a ideia do livro didático ideal, e que tem muito a contribuir para pessoas interessadas em entender sobre o livro didático enquanto um instrumento complexo e os seus usos e possibilidades enquanto instrumento didático-pedagógico no espaço da sala de aula. Dando sequência, então, ao nosso diálogo, né, com alguns dos autores que publicaram nas sessões da revista, eu passo a palavra para a acadêmica Luana Dias, que publicou na seção Ensaios de Graduação, que é uma outra seção da revista, que é uma especificidade da revista. Poucas revistas têm essa preocupação, esse zelo em cuidar e em fomentar a pesquisa desde os primeiros anos da graduação, e essa é uma característica da revista Trilhas da História que a gente acredita como sendo muito válida, como sendo muito positiva. E as nossas duas palestrantes na sequência são autoras que publicaram nessa seção da revista, então eu passo a palavra para a Luana. Fique à vontade, Luana, boa noite, bem-vinda ao nosso diálogo com os autores. Oi, boa noite, eu sou a Luana, sou acadêmica de História, estou no 7º semestre. O meu ensaio foi produzido em decorrência da minha iniciação científica com o professor Luiz sobre historiografia, que teve o propósito de analisar as obras de Oliveira Viana, Populações Meridionais no Brasil, e Manuel Bonfim, Brasil na América. Eu procurei estabelecer um diálogo entre os autores, pensando na construção histórica, da formação da identidade brasileira e os projetos de identidade propostos pelos dois pensadores. Eu procurei também estabelecer um diálogo entre o que eles pensavam sobre a miscigenação, que é um tema muito recorrente nas obras, pensando a miscigenação brasileira e os projetos como um ponto principal da obra, que possibilitou pensar a formação dos principais agentes nacionais, que seria o Mameluco para o Bonfim e o branco europeu para o Oliveira Viana. O Bonfim, com um olhar mais romantizado da escravidão e hegemônico de identidades sociais, e o Oliveira Viana partindo de um diferencial que ele tem uma política hegemonista e de branqueamento da sociedade brasileira, pensando o progresso e o desenvolvimento do Brasil. Além disso, também procurei pensar as consequências que os discursos proliferados nas obras tiveram nos dias atuais, dialogando com a obra de Gessé de Souza, sobre capital cultural, econômico e a formação de uma classe branca pobre, trazendo como uma problemática da política de branqueamento proposta por Viana e o mito da democracia racial, que dialoga muito com as obras do Manuel Bonfim. E isso teria muito a ver com a própria miscigenação que os dois autores estão tentando pensar sobre a construção da identidade brasileira. E isso, eu convido a todas e todas para ler o texto na revista. Muito obrigada, Luana. A Luana tem pesquisado aí nos últimos quase 1 ano e meio sobre o Manuel Bonfim e o Oliveira Viana, que é uma temática que eu particularmente pesquiso, né, desde antes do meu doutorado. Então, para mim, um tema sempre muito interessante, e é muito bom ver as pesquisas e os textos que a Luana vem produzindo, né? Ela tem esse texto que está publicado na revista Trilhas da História, e um outro texto que está às vias de ser publicado também na revista Fato e Versões, que aborda a temática semelhante. Então, é muito bom a gente ver a continuidade das pesquisas, né, produzida em programas como o PIBI, que é a iniciação científica, e que vão abrindo espaços para a continuidade dessas pesquisas em nível de mestrado e, futuramente, em nível de doutorado. Dando sequência à nossa exposição e o nosso diálogo com as autoras, né, da revista, eu gostaria de convidar e de passar a palavra para a nossa comunicadora Isabela Rodrigues, que vai falar um pouco sobre o texto que ela publicou também na sessão Ensaios de Graduação. Boa noite, Isabela, fique à vontade, se apresente direito. E desculpe pela gafe de errar o seu sobrenome. Boa noite a todos, todas e todos. Meu nome é Isabela Regagnan, eu sou do 5º semestre de História na UFMS,
E assim como o Hugo, esse ensaio ele foi fruto de uma disciplina de educação especial que eu tive no ano passado. Eu não escrevi esse ensaio sozinha, ele foi escrito com uma amiga minha, a Andresa, e nele a gente buscou falar sobre o ensino de história e a inclusão. Então, ele foi coordenado pelo professor José Eduardo, que era o professor da disciplina, ele acompanhou a gente em todo o processo de escrita. E a primeira parte, a gente busca falar sobre as fases da educação especial no Brasil, né? Porque a educação especial no Brasil, ela tem fases e apontamentos, e cada passagem de fase e entrada na legislação vem a significar uma coisa e vem ter uma importância. Então, a gente buscou mostrar desde o início todo o processo para depois chegar onde a gente realmente queria, né? Que era falar do ensino de história e da inclusão. E aí, no segundo tópico, a gente buscou apontar sobre a filosofia da diferença para essa formação inclusiva, né, que é muito utilizado pelo Deleuze para mostrar, falar sobre os indivíduos, sobre os simulacros e afins. E aí a gente, de fato, chega ao ponto que a gente queria, que era o ensino de história, a formação de professores e a inclusão. E aí o que a gente buscou fazer como um apanhado geral? A gente fez entrevistas com 2 professores de 2 escolas da educação básica de Três Lagoas, para a gente saber como que o ensino de história dentro da educação básica lidava com a inclusão. Existia a inclusão no ensino de história? O ensino de história é realmente para todos? E a gente veio a descobrir que não, que carece muito de inclusão no ensino de história, que o ensino de história não tem preparo, os professores não têm preparo dentro do ensino de história, não há material correto, né? A gente veio a descobrir ainda depois que outros ensinos, como o de exatas, carecem ainda mais. E aí a gente tem uma boa noção que ali no âmbito de Três Lagoas, que foi o que a gente pesquisou, mas com o decorrer da disciplina a gente vê mais abrangente para todo o país, que os alunos com deficiência não têm nenhum suporte de fato para estar dentro do ensino, né? Eles não têm nenhum acompanhamento, eles têm que estar lá, é claro, só que eles não têm ajuda, não têm suporte correto. E aí a gente faz um apanhado bem geral dentro do ensaio para falar sobre o ensino de história e a inclusão, né? Aí quem quiser saber todo o processo é entrando na revista e conferindo. Eu acho que é isso, obrigada. A gente que agradece, Isabela. O texto da Isabela e da Andresa tem uma especificidade muito interessante para quem está interessado na pesquisa sobre o tema, porque além da reflexão e da análise que o texto delas enseja, elas também tiveram o cuidado de publicar junto do ensaio as entrevistas que foram feitas, né, com os professores, e essas entrevistas servem como base de pesquisa para outras pesquisas que se interessarem sobre o assunto. Então, foi um cuidado bastante interessante. Então, além da reflexão que elas produziram, elas trazem ao final a reflexão, as fontes, né, e as entrevistas que foram realizadas sistematicamente com os professores sobre essas dificuldades encontradas. Então, além de uma reflexão historiográfica, tem ali também uma possibilidade metodológica de servir como base para outras pesquisas. Então, é uma especificidade interessante, né, do texto da Isabela e da Andresa. Dando sequência, então, ao nosso diálogo com as autoras, né, sobre o número da revista Trilhas da História, eu gostaria de passar a palavra para a acadêmica Catiúce, que vai falar um pouco sobre a experiência dela de publicar na seção Resenhas da revista Trilhas da História. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Catiúce. Boa tarde. Voltando, meu nome é Catiúce, estou no 7º semestre do curso de História, e eu publiquei um texto em conjunto com a minha orientadora, na parte da Resenhas, do livro Mulheres e Caças Bruxas da Idade Média aos Dias Atuais, da autora Silvia Frederici, que foi traduzido pela Essi Regina Candiani. Esse livro foi publicado em decorrência
minha iniciação científica, que tem a temática de violência contra as mulheres. E essa resenha ela foi publicada com a professora Mariana Esteves. E, basicamente, eu faço uma análise do livro, que foi lançado no Brasil em 2019. E a Silvia Federici está ganhando cada vez mais espaço nas discussões brasileiras, porque ela vem falando sobre mulheres, gênero, trabalho, reprodução e violência no contexto do advento do capitalismo. E a proposta desse livro é ser mais dinâmico, porque ele faz uma retomada das discussões do livro Caliban e as Bruxas, de 2004. Então, ele faz essa retomada para falar sobre a violência contra as mulheres no contexto da Europa medieval. E, em um segundo momento, ele analisa os novos fenômenos de caça às bruxas em países que foram colonizados. E como estão essas vivências de violência agora no século XXI. Então, fala sobre um contexto, por exemplo, de países africanos e a violência contra as mulheres, essa perseguição. E, assim, eu indico muito essa leitura, não só desse livro, mas de todo o arcabouço teórico da Silvia Federici, porque ela tem várias fontes, então, no contexto da historiografia, é muito útil para estudar metodologicamente o trabalho dela, porque ela tem um número muito grande de fontes, e de fontes num contexto bem diversificado, então, de textos e imagens. E eu indico essa leitura também porque fala de uma temática importante, que é a violência, a reprodução, gênero e trabalho. E falando um pouco sobre a publicação na revista Trilhas, eu acho que é muito importante estar em um curso que tem uma revista que está sendo organizada, gerida pelos nossos professores e também com a ajuda de alunos. E eu quero agradecer pelo convite. Obrigada. Boa noite, Catiúcia. A gente que agradece, né, em nome do Conselho Editorial da revista Trilhas da História. A revista Trilhas da História é um periódico que ocupa um lugar muito especial em Mato Grosso do Sul. Ela é a revista com o melhor qualis nas revistas Ciências Humanas, sobretudo na área de História da UFMS, fica atrás apenas da revista da Federal da Grande Dourados, e ela, desde o início, ela tem essa preocupação que é atuar enquanto um lugar de divulgação das pesquisas produzidas a partir do curso de História de Três Lagoas, mas, ao mesmo tempo, a partir dessa experiência de pesquisa, dialogar com outras redes de pesquisadores espalhados país afora e até fora, né, do Brasil, como foi o caso de um dossiê organizado há 2-3 números atrás, que era um diálogo Brasil e Portugal, produzido a partir da leitura que Portugal produziu sobre o Brasil. Então, ela é uma revista pensada, organizada, gerida pelos discentes e docentes do curso de História de Três Lagoas. Ela ocupa esse papel de divulgar as pesquisas produzidas aqui, mas de dialogar com as pesquisas produzidas em várias outras instituições do país afora. Esse número, que está o dossiê Teoria da História e História da Historiografia, ante os desafios contemporâneos, né, saber histórico, comprometimento ético e ativismo político, ele nasceu de um diálogo, né, do Fórum de Teoria da História, do GT de Teoria da História, e ele reúne pessoas de vários lugares do país, em vários níveis, né, de formação e de estágios de pesquisa. Então, desde doutores com pesquisa financiada por fundações de pesquisa, até estudantes de graduação estão publicando nesse número. É um número grande, com 18 textos, né, que aborda, nos 10 primeiros textos, as temáticas do dossiê, e depois tem 4 artigos livres, 2 ensaios de graduação e 2 resenhas, englobando pessoas de várias regiões do país. Então, de certa forma, a revista cumpre com o seu papel, que é de abrir um espaço de diálogo e de apresentação de pesquisa para os discentes e docentes do curso de História, mas de recepcionar em rede pesquisas produzidas em vários lugares do país, em várias instituições. Esse é o papel da revista Trilhas da História, e como editor responsável, um dos editores responsáveis por este número, eu fico muito feliz de ter colocado no ar um número tão substancial e de ver o fluxo da revista melhorando a cada dia.
Então, essa transmissão é uma transmissão experimental, a gente pensa de, no futuro, produzir um espaço para divulgar os textos da revista em outras plataformas, então é uma transmissão inicial, e a gente convida a todos os ouvintes a estarem participando da revista Trilhas da História, lendo os textos, mas também contribuindo com as suas pesquisas, encaminhando textos para os dossiês. Nós temos 2 dossiês abertos no momento, com chamada para artigos, e também para o fluxo de artigos livres, para os ensaios de graduação ou para as resenhas. Sua contribuição será bem-vinda e será encaminhada para pareceristas qualificados, vai passar por um processo editorial no qual você vai estar a par desse processo de avaliação, e é um processo de aprendizado. A história pretende atuar e colaborar de forma positiva. No mais, é isso. Só agradecer a todos os nossos comunicadores aqui, nessa nossa primeira transmissão, para falar do dossiê da revista Trilhas da História e do novo número, né, da revista Trilhas da História, que foi ao ar semana passada, e convidar a todos para acessarem a página da revista, para lerem os artigos e para futuramente mandarem as suas contribuições. No mais, um abraço a todos, foi muito bom ouvir todos vocês, desejo muito boa sorte aos que estão no mestrado, boa pesquisa, aqueles que estão estudando para ingressarem no mestrado, boa sorte no processo, é sempre uma satisfação ouvir a todos. Muito obrigado e boa noite.